No vídeo de hoje, o Senhor deseja falar exatamente ao seu coração. Hoje foi o dia escolhido pelo Senhor para falar com você, que talvez tenha orado dizendo: Senhor, olha como meu coração, Senhor, vem se encontrando machucado. Eu sinto e vejo, Pai, o meu casamento sendo destruído. Eu vejo brigas e discussões e até mesmo a infidelidade entrando dentro do meu relacionamento e eu não sei mais o que fazer. Eu necessito da sua ajuda. E sim, hoje é o dia em que o Senhor vai falar ao seu coração. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Emily Mingotti, esse é o canal Café com o Espírito Santo. E eu quero dizer o quanto eu tô feliz que esse vídeo chegou até você, porque eu creio grandiosamente que haverá transformação em você e através de você. A palavra de hoje ela tem como tema coincidência e suas consequências. Vamos entender um pouquinho mais sobre o significado de coincidência? Ao pesquisar sobre o significado de coincidência, apareceu o seguinte significado: se refere a eventos e acontecimentos que apresentam alguma semelhança, mas não estão relacionados por conta da causa e das consequências. E para a palavra de hoje, o Senhor nos entregou o livro de Lucas, capítulo 8, do verso 4 ao 8, e é nos dito o seguinte: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Para ficar um pouco mais fácil a nossa compreensão acerca dessa palavra, vamos retirar alguns itens, alguns detalhes e vamos trazer uma nova nomeação para eles. Então vamos supor que o semeador ele seja um casal, seja cônjuges, e vamos supor que a semente ela seja o casamento, seja a união estável entre ambas as pessoas. E a Bíblia também nos relata alguns ambientes, e esses ambientes são a beira do caminho, pedras, espinhos e também uma boa terra. Então, da mesma forma, vamos nomear de forma que nós iremos trazer alguns exemplos para cada um desses nomes. Então, à beira do caminho, vamos supor que ela seja o desgaste de um relacionamento, seja problemas que não são resolvidos, seja também a desorganização. Vamos supor que as pedras, elas são palavras duras que um lança ao outro, são dureza de coração e também discussões. E vamos supor que os espinhos seja a infidelidade. Já a boa terra, ela vem como o contrário de tudo aquilo que foi citado. E a boa terra, ela será determinada pela fidelidade, pela passividade, pelo cuidado no falar, o cuidado no agir, uma disposição em ouvir, não apenas falar, mas ouvir o outro também, um diálogo saudável, e vamos dizer também que a boa terra seja o companheirismo de um casal. E Lucas 8 nos afirma que havia um semeador e que esse semeador ele tinha saído para semear, ou seja, para plantar aquelas sementes. Então vamos supor que não seja apenas um semeador, representado por um casal, por cônjuges, mas vamos dizer que sejam 4 semeadores, ou seja, o casal de semeador número 1 e o casal de semeador número 2, ou seja, 2 casais. Só para que a gente ilustre e consiga entender um pouco mais. Ambos os casais, eles apresentam entre si uma semelhança. E qual seria essa semelhança? A semelhança de semear algo. E o que seria? Semear um bom casamento, semear um casamento no geral. Porém, o que acontece é que ambos esses casais que apresentavam essa semelhança entre si de desejar semear algo, ou seja, o casamento, havia algo que os diferenciava, que era o que? A causa e também a consequência. Quando nós pesquisamos sobre o significado da palavra causa, é nos dito que origem de algo que dá início a alguma coisa. E você lembra dos casais, que seria o casal número 1 e o casal número 2? Ambos caminhavam em direção a causas diferentes. Ou seja, por mais que eles eram semelhantes em ser
dois casais e ambos desejarem semear algo, que seria a parte do casamento, ambos serem casados, eles tinham uma diferença que era a causa. Ambos eram diferentes, pois escolheram caminhos diferentes a seguir. Enquanto o casal número 1, eles escolheram caminhar pelas pedras, pelos espinhos e também pela beira do caminho, nós temos em contrapartida o casal número 2, que escolheu caminhar pela boa terra, que a palavra nos relata. Então eles eram semelhantes entre si, que desejavam caminhar dentro de um relacionamento, mas ao mesmo tempo que eram semelhantes, eles tinham aquilo que diferenciava, que era cada um escolheu caminhos diferentes. O casal número 1, que escolheu o caminho da beira do caminho, dos espinhos e das pedras, era o casal que escolheram caminhar por discussões, por falta de compreensão, por briga, desrespeito, algumas das vezes embriaguez, pelo fato de não ter temor ao Senhor, de não ser obediente àquilo que o Senhor diz. Caminharam também pela infidelidade e também pela falta de companheirismo. Enquanto o casal número 2 era um casal que preferiu caminhar pela boa terra. E essa boa terra que o casal número 2 preferiu trilhar era caracterizada por buscar a Deus, por orar, por ser gratos a Deus e um ao outro também como casal. Também era caracterizado pelo conversar, ou seja, por aquela conversa agradável, sem desrespeito no falar. Também caracterizado pelo companheirismo, por ser auxiliadores, um auxiliando o outro, caminhando juntos em união, em retidão ao que Deus deseja que eles façam. E também é caracterizado por resolver tudo em diálogos saudáveis, sendo pacificadores, mesmo nas adversidades e problemas, eles escolheram viver em fidelidade. Então essa era a diferença de ambos os casais. Eles eram semelhantes por serem casados, mas ao mesmo tempo algo os diferenciava, que era a escolha do caminho em que ambos iriam trilhar. Ambos os casais, eles não eram tão diferentes. O que fazia eles serem semelhantes, além de ser casados, era porque ambos eram pessoas comuns, pessoas normais, com afazeres comuns do dia a dia, mas o que diferenciava realmente eram as escolhas dos caminhos em que cada casal preferia trilhar. Em suas escolhas também, em seus comportamentos, isso tudo fazia com que esses casais fossem diferentes um dos outros. O casal número 2, eles não eram isentos de problemas, de adversidades que aparecem no dia a dia de uma pessoa casada, mas eles, mesmo com todas as diferenças, mesmo com todas as adversidades e os problemas que aparecem no dia a dia, eles se escolhiam todos os dias. O casal número 2 era aquele que se escolhia, que escolhia caminhar mesmo em meio a tantos problemas. Eles tinham boas raízes e também tinham Jesus sendo o principal exemplo dentro do relacionamento. Enquanto o casal número 1, que era o casal que caminhava pela terra difícil, pelos espinhos e pelas pedras, era um casal que não caminhavam como sendo apenas um em Cristo Jesus. Cada um escolhia o seu lado, o lado de ter razão, o lado de sempre estar certo, o lado de fazer as suas vontades, o lado de apenas desejar falar, mas nunca ouvir. Escolher o marido ou esposa não é você escolher alguém e durante o casamento você vê se vai dar certo ou não. Tem muitas pessoas que dizem, eu vou casar e caso não dê certo, a gente termina, cada um segue o seu caminho. Mas a verdade é que o momento de realmente se conhecer é antes do casamento e não durante ele ou após ele. Nós fomos feitos para sermos um em Cristo Jesus. Ser fiel, agir com fidelidade dentro do casamento, tendo Jesus como exemplo. A fidelidade de Jesus é o exemplo para que nós venhamos a ser fiéis dentro do nosso relacionamento. Casamento também significa muitas das vezes renúncia e também significa escolhas, onde você escolhe o seu parceiro todos os dias, mesmo mediante os dias difíceis que todo casal acaba passando. E também significa ser pacificadores, ao invés de discutir, ao invés de brigar, ao invés de desejar sempre ter a razão, mesmo quando você não está certo. E talvez você até mesmo diga, nossa, mas é ele que começou, eu estou certo. E a verdade é que o que existe dentro de nós, isso desde o começo, é uma transferência de responsabilidade, onde nós sempre colocamos a culpa no outro, mas nós nunca realmente paramos para olhar dentro de nós e ver o que eu fiz de errado,
o que eu preciso e seria bom que eu mudasse, mas nós sempre temos uma pontualidade e uma rapidez em apontar a falha e o erro do cônjuge, mas nós nunca olhamos realmente para nós e paramos para refletir: o que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Qual foi a minha falha? Qual foi o meu erro? Qual foi a minha desatenção? O que eu poderia ter feito ou o que eu poderia ter deixado de fazer naquele momento para ser uma pessoa, um cônjuge, uma esposa ou um marido pacificador? Quando nós vamos no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 11 e 12, nos é dito algo muito importante e que fala exatamente sobre a transferência de um erro e de uma falha. E nos diz o seguinte: e Deus perguntou a Adão: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? E a resposta de Adão é o seguinte: disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o que nós vemos é que o Senhor não perguntou para Adão: quem te deu dessa fruta para que você a comesse? Mas a resposta de Adão foi: a mulher que me deste por companheira que me ofereceu e então eu comi. Bem como o Senhor não perguntou para Eva: quem te ofereceu do fruto da qual eu o proibi? Mas a primeira resposta de Eva foi: a serpente me enganou e então eu comi. Então o que nós vemos é Eva tentando transferir a culpa e Adão também tentando transferir a culpa. Então nós conseguimos ver que há uma transferência de culpa, uma transferência de erro, de falha. Desde o começo da criação, o ser humano ele tem uma facilidade muito grande em transferência de culpa. Nós não lemos Adão e Eva falando: Senhor, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. Senhor, me desculpa. Nós não vemos a primeira ação sendo de reconhecimento e do pedido de perdão, mas a primeira ação que nós vemos em ambos, tanto em Eva quanto em Adão, é simplesmente uma transferência de responsabilidade, sendo que na verdade não é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor não deseja que nós venhamos a transferir a nossa responsabilidade, mas o Senhor deseja para si filhos e filhas, homens e mulheres responsáveis, que tomam para si a sua responsabilidade diante dele e também diante do seu cônjuge. Olha, o Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 13, o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o versículo 3 termina nos dizendo: o maior deles, porém, é o amor. E o Senhor fala ao seu coração no dia de hoje: ame sua esposa ou seu marido como sendo um com você, sem disputa por causa ou sobre quem está certo ou errado. Seja paciente, seja um bom cônjuge, seja pacificador, tenha sabedoria no falar e no agir, não se ire facilmente, não guarde rancor, resolva os problemas com diálogos saudáveis, busquem a Deus em primeiro lugar, ore por seu relacionamento e coração e casamento. Busque sabedoria dos céus, seja fiel e transparente no relacionamento. E se nós pararmos para analisar o verso 11 de Coríntios 13, nos diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que o Senhor está desejando dizer ao seu coração é: não haja como menino.
Não haja como uma criança, mas tenha sobre si as suas responsabilidades. Haja como homem e como mulher responsáveis. Sejam filhos e filhas responsáveis. E a responsabilidade não é somente a responsabilidade de uma vida adulta em seus afazeres, mas seja responsável no seu falar, seja responsável no seu agir, seja responsável sobre aquilo que você diz ao seu marido, na forma que você age, seja responsável dentro do seu casamento. Seja responsável também sobre a fidelidade que é necessário e que é exigido de você. O Senhor, Ele te chama para ser responsável, para assumir a sua incumbência e agir como homem e mulher, marido e esposa, diante do Senhor. E o Senhor, Ele também te diz, não é o seu casamento que precisa mudar, mas ambos que compõem o casamento, marido e mulher. A verdade é que as pessoas nos dias atuais, elas dizem muito a seguinte frase: meu casamento ele não anda bem, tá acontecendo determinada coisa dentro do meu casamento. Mas a verdade é que não é o casamento que não tá indo bem, mas é as ações do marido e da mulher que não caminham em retidão. É as suas ações como marido, é as suas ações como esposa que não estão indo bem, e isso automaticamente afeta o seu casamento. É necessário uma ação de sabedoria, agir com sabedoria e responsabilidade dentro do seu casamento. Não é o casamento que está indo mal, mas é as suas ações sendo esposa ou marido que não estão sendo agradáveis, afetando diretamente o seu casamento, o seu relacionamento, a sua vida diária com o seu cônjuge. O problema está na falta de compromisso, está também na falta de uma retidão. As pessoas, elas normalmente também dizem que eu vou casar, mas quando eu encontrar a pessoa perfeita. O casamento, ele é composto por uma união de marido e mulher, sendo ambos imperfeitos, mas que buscam juntos, em retidão, caminhar, viver em santidade, buscar por uma santidade em Cristo e através de Cristo e para Cristo Jesus. O casamento é você agir com responsabilidade diante de tudo aquilo que você faz, diante de tudo aquilo que você fala. O casamento não é sempre você ter o desejo de estar certo para que o seu cônjuge esteja errado, mas é o desejo de incentivar o seu cônjuge a caminhar em retidão, a ter o desejo no seu coração de ver o seu cônjuge acertando, caminhando, sabe, de uma forma positiva, porque a partir do momento que o seu cônjuge ele caminha de forma positiva, isso também é aquilo que auxilia o seu casamento a ir bem, mas também é não deixar sobre apenas o seu cônjuge a satisfação de um casamento agradável, mas de ambos, além de se escolherem todos os dias, também é escolher ser moldado pelo Senhor todos os dias. O que acontece também é que normalmente nós colocamos uma carga pesada, onde nós acreditamos que o sucesso do nosso casamento vai estar indo bem quando o nosso cônjuge ele toma sobre si. E aí, novamente, nós temos a parte de transferência de responsabilidades, onde nós acreditamos que deve estar sobre o nosso cônjuge o dever de fazer o casamento ir bem, sendo que, na verdade, o casamento não é composto por apenas uma pessoa, mas nós nos tornamos um em Cristo Jesus, a partir do momento que nós nos casamos. Então essa responsabilidade não está somente sobre o seu cônjuge, mas ela também deve estar sobre você, de forma que você não é imparcial, de forma que você ouve, de que você está disposto a ouvir, de que você está disposto a entregar o controle da sua vida ao Senhor para que Ele faça da maneira que é desejável e agradável a Ele e que venha mudanças em você através de Cristo Jesus. Eu não sei se você é uma das pessoas que normalmente dizem essa frase, mas algumas pessoas dizem ao Senhor em oração: Senhor, conserta o meu casamento, Senhor, transforma o meu casamento. E quando o Senhor ele vem com reparos em você, quando o Senhor vem com uma transformação em você, você já sente aquele incômodo e você diz: Senhor, chega por aqui. Senhor, eu pedi para que o Senhor consertasse o meu casamento, não a mim. Sendo que na verdade o Senhor ele deseja te dizer: não é o casamento em si que precisa de uma transformação, mas as pessoas que o compõem. Eu preciso corrigir, eu preciso transformar, eu preciso consertar, eu preciso mudar as coisas em você e no seu cônjuge. O casamento em si ele não precisa de uma transformação, mas sim as pessoas que compõem o casamento. E aí é aquele momento: tá, Senhor, mas corrige ele, transforma ele. A transformação que é necessária no seu cônjuge também é necessária em você.
E muitas das vezes essas mudanças, muitas das vezes esse toque do Senhor sobre nós, onde esse toque nos corrige, nos transforma, nos molda, nós sentimos um desconforto. E aquele momento que você diz, tá bom por aí, né? Agora é hora de corrigir ele. Mas o Senhor, Ele precisa fazer essa mudança em nós. O problema nunca esteve no casamento, mas nas ações e nas falas dos cônjuges. Às vezes o Senhor, Ele tá te corrigindo onde Ele diz: esse é o momento que você precisa pedir perdão para sua esposa, ou esse é o momento que você precisa pedir perdão ao seu marido. E aí você diz, não, Senhor, mas eu não estava errado, porque quem errou foi ele que começou, foi ele que deu início àquilo. Mas lembra sobre a transferência de responsabilidade? Cada um de nós temos uma responsabilidade nas nossas falas e nas nossas ações. E esse é um momento que você precisa entender. Não é o meu casamento que precisa de mudança, não é o casamento em si, em específico, mas sou eu que preciso mudar. É o meu marido que precisa mudar, e não é sobre também colocar responsabilidade somente nele, mas você entender que não é agradável ao Senhor essa transferência de responsabilidade. Desde o começo, desde Adão e Eva, nós vemos isso e nós continuamos a replicar aquelas ações. Então que você venha estar aberto ao Senhor, onde você diz, Senhor, venha me moldando, venha me transformando, venha me corrigindo, porque a palavra diz que o Senhor, Ele nos corrige como um pai corrige aos seus filhos. Que você venha pedindo ao Senhor, Pai, venha me constrangendo com o teu toque, venha me constrangendo com essa mudança, venha me moldando, venha me transformando, mas não me deixe do jeito que eu estou. Venha cuidando de tudo aquilo que precisa ser cuidado, amparado e transformado. A partir do momento que homem e mulher, marido e esposa aceitam a correção do Senhor, aceitam uma transformação que vem diretamente do Senhor, que vem diretamente dos céus, aí sim você vai ver o seu casamento sendo transformado. E bem, essa foi a palavra de hoje. Eu espero grandiosamente que o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu acredito que o Senhor, Ele transforma, eu acredito que o Senhor, Ele muda corações, aquele coração mais endurecido, até mesmo aquele coração, o Senhor consegue transformar. Que você venha dar lugar ao Senhor, que nesse momento, após a finalização desse vídeo, que você entre no seu quarto, feche a porta e fale, Senhor, eu aceito a sua correção, porque a sua correção é como a correção de um bom pai, que ensina os seus filhos por desejarem o melhor para eles. E eu desejo o teu cuidado, eu desejo a tua transformação, eu desejo o teu amparo, eu desejo que o Senhor venha trabalhando em mim, para que assim nós tenhamos um bom casamento agradável diante dos seus olhos. Que você também entenda sobre a importância de não transferir a sua responsabilidade, mas ser filhos e filhas do Senhor, responsáveis diante dele. Essa foi a palavra de hoje. Eu espero que ela tenha grandiosamente falado ao seu coração. E se você orou pedindo por uma palavra do Senhor e que se você sentiu que essa palavra falou no mais profundo do seu ser, essa palavra era aquilo que você tanto precisava, deixe aqui nos comentários aquilo que o Senhor falou ao seu coração, se foi ministrado algo. Curta esse vídeo, compartilha com mais pessoas. Ativa o sininho de notificações para você sempre receber os vídeos. Vídeos todas as quartas-feiras e todos os domingos também. Fique com Deus, em nome de Jesus. Eu declaro uma transformação na sua casa. Eu declaro uma transformação dos céus vindo diretamente sobre a sua vida e automaticamente as coisas vão começar a fluir. Você vai ver o seu casamento recebendo as bênçãos de toda aquela transformação que o Senhor fez em você e através de você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.